É uma família linda. Bom, vamos dar a horinha da nossa música e vamos adentrar no nosso tema, né? Vamos primeiro elevar o pensamento a Deus mais uma vez, porque a gente já estava com o pensamento elevado a Deus. Visualizar agora a figura amiga de nosso mestre amado Jesus. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, em nome de nosso Pai amoroso, que nós agradecemos essa oportunidade, Senhor, de estar reunidos em torno do teu Evangelho, com a certeza de que sairemos daqui mais esperançosos e confiantes em dias melhores. Permita que a espiritualidade amiga possa ela, através dos nossos guias e mentores, familiares e amigos que têm a permissão de estar junto a nós, facilitar a compreensão do assunto desta noite, Senhor, para que nós possamos, durante toda a semana, colocá-lo em prática, nos fortalecendo, Senhor, nas nossas provações. Que os nossos guias e mentores, que estão presentes agora em todos os lares, nos mantenham concentrados na Tua palavra. Assim seja. Bom, como se libertar de uma aflição, né? É um tema que a humanidade vive correndo atrás. No dicionário Aurélio, aflição é uma ação persistente de uma dor física, uma dor moral, uma ânsia, né? Uma agonia, uma angústia. Desde os tempos imemoriais, desde a antiguidade, na própria origem da humanidade, o homem busca vencer a dor, a angústia, os medos, né? Ele busca a tranquilidade e a segurança para poder se sentir mais em paz. E é nessa busca que ele foi formando essa ideia, esse conceito de felicidade. Porque na Grécia Antiga surgiu a ideia de que felicidade era se nutrir do belo, através da cultura, né, do espírito. Epícoro, filósofo grego de 215 a.C., do período ainda helenista, ele acreditava que a chave da felicidade era a sabedoria. Sócrates, no momento derradeiro de sua existência, afirmou: o homem não são suas vestes, seu invólucro, e sim o seu espírito. Posteriormente, o idealista epicurista, né, sofreu uma violenta transformação, passando essa escola a representar um conceito deprimente de felicidade, por expressar gozo, posse, prazer sensual, sem nenhuma medida, sem nenhuma regra. E os continuadores desse filósofo criaram a máxima: possuir para sentir-se vivo, ter para poder sobreviver, esquecendo-se eles que a posse escravizaria o possuidor, que iria atormentá-lo, por lhe fazer escravo do que ele detinha. Esse conceito permanece até os dias de hoje como sinônimo de felicidade. Então, muitos acreditam que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas, sinceramente, o que seria da nossa vida sem a existência dos desafios? Porque são eles que nos motivam a nos levantar pela manhã para sair em busca do nosso pão de cada dia. Né? Porque as dificuldades, ela têm uma função educativa. Como conseguiríamos desenvolver no nosso coração a compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro? Dificuldade não só material, mas dificuldade de se expressar, dificuldade de ser carinhoso, de ser educado, de ser atencioso. Porque o espírito, todos nós, estamos num processo de aprendizado. E uns aprendendo com os outros, né? Um aprendendo a ser bom, o outro aprendendo a ser estudioso. Então, nessa mistura, nós vamos crescendo juntos para o Pai. Porque é exatamente como descreve a doutrina dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. A caridade material é mais fácil. A caridade moral é a de conter os ressentimentos da alma diante de uma imperfeição alheia. Então, como se libertar, né, desse sentimento que toma conta de nossa alma nessa hora? Porque quando nós refletimos sobre nossas vidas e constatamos o quanto sofrimento estamos sujeitos, né, as notícias às vezes trazem pânicos para aqueles que não têm uma doutrina que o ajude, que fortaleça na fé. Quantos padecimentos passam as pessoas em geral perguntando: meu Deus do céu,
Para que serve todo esse sofrimento nesse planeta? As pessoas não têm entendimento de que isso não serve de nada, como se nós não tivéssemos sido causador de nenhum sofrimento nessa encarnação e em encarnações anteriores. Porque o próprio Cristo, ele responde, as aflições vêm para nosso crescimento, para o nosso bem. Em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz, eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas se Deus é soberanamente bom, toda a aflição, todo o sofrimento que nós estamos enfrentando é justo. Pois nada acontece sem a permissão de Deus. Porque é muito comum encontrarmos pessoas que vivem a se lamentar, a se queixar de sua condição de vida, da sua família, reclama do trabalho, enfim, reclama de tudo à sua volta. Como se o Criador tivesse o abandonado, esquecido dele. Mas, se nós observarmos com calma, ricos e pobres, todos clamam por dias melhores. Estes que vivem reclamando são os que não despertaram ainda para as palavras do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Ora, a felicidade, ela é buscada na riqueza, ela é buscada na juventude, mas nenhuma dessas, a riqueza, o poder, a juventude, nenhuma das três juntas é o suficiente para poder trazer essa paz e essa tranquilidade para todos. Então é preciso que nós estejamos sempre atentos, porque a felicidade não é deste mundo. A doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, ele traz o esclarecimento para essas questões que tanto afligem a humanidade, quando o senhor Kardec classifica de maneira pedagógica a natureza do nosso planeta, um planeta de prova e expiações. Na pergunta 335 do Livro dos Espíritos, o senhor Kardec recebe da espiritualidade que se o espírito é consciente de suas necessidades, quando ele se encontra na pátria espiritual, ele participa de seu processo reencarnatório, então ele escolhe o corpo, escolhe a família, escolhe como viverá o país, quais a sua profissão, quais são as atribulações que ele irão enfrentar, que tudo isso servirá de prova que irão auxiliar-o a progredir quando vencer esses obstáculos, é claro. Se ele se arrepende no meio do caminho, essas aflições tornam-se para eles insuportáveis. Porque os espíritos que se encontram desequilibrados, eles são obrigados a aceitar, é imposto a ele uma encarnação onde ele não toma parte. Porque ele não tinha condições de saber, de optar o que era melhor para ele. Então, eles vêm numa condição onde será permitido reconstruir seu psiquismo. E assim ele tem um recomeço com Jesus em futuras encarnações. Porque foram exatamente esses, eram pais maravilhosos, irmãos muito bons, maridos e esposas, mas sofrem porque não se perdoam por uma atitude indébita que fez, abandonar o lar, destruir a relação familiar. E quando chega no mundo espiritual, na erraticidade, eles não se perdoam. Então a sua consciência o condena e ele acusa todos aqueles que batem na sua porta, porque ele não quer assumir que ele é o causador do seu próprio sofrimento. Na obra Memórias de um Suicida, psicografia da grande médium Ivone Pereira do Amaral, o espírito Camilo Cândido Botelho e seus amigos descobrem que nas suas próximas encarnações elas seriam marcadas por dores e muitas aflições. Isso antes de encarnar. E que eles não poderiam escolher quais seriam suas limitações físicas, emocionais, numa própria existência. Porque essas imposições elas são feitas com um único objetivo, o de levar os indivíduos novamente ao seu caminho do progresso. Caminho este que eles abandonaram. Muitos, e no caso do livro de Ivone Pereira, abandonaram através do suicídio, desistiram da vida, abandonaram a prova.
Então, são vários os motivos das aflições que perturbam o homem, mas o mais comum é a sua própria ignorância. É o que levou Jesus a dizer aos judeus que o perseguiam. E João relatou lá no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerendo a verdade, vós serás liberto de todas as vossas aflições. É exatamente essa explicação que nos dá a doutrina dos Espíritos em das suas duas leis, o conhecimento da lei de causa e efeito e a justiça divina através da reencarnação. Porque a lei da física, ela diz que toda ação gera uma reação idêntica em potência e sentido contrário. Então, portanto, estar na palavra de Deus é estar agindo de acordo com a lei de Deus e receber no íntimo do nosso coração todo o retorno em forma de paz. Quando a promessa de Jesus, ela será cumprida quando nós assim estivermos na palavra dele. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Prestem atenção, Jesus promete o alívio. Ele não promete a solução, porque aliviados nós podemos assim agora buscar ajuda, né, e descobrir quais são as nossas atitudes, nossos pensamentos e pensamentos que estão causando esse desconforto junto a nós. Logicamente, atraindo espíritos que estão na mesma sintonia, que desencarnaram aflitos, raivosos, perturbados e que vêm somatizar esse nosso mal-estar. Então, por isso que o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 621, ele pergunta ao Espírito de verdade, ora, eu preciso conhecer as leis de Deus, mas aonde estão escritas essas leis de Deus para que eu possa buscá-las? E os espíritos superiores dizem, a lei de Deus está escrita na consciência do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta, que é a lei do amor. Então, sentindo-se infeliz, cabe ao espírito ter a humildade de buscar em si mesmo a causa de suas aflições. Porque quando nós colocamos nas mãos dos outros a causa de nossas dores, nós estamos transferindo a nossa responsabilidade para terceiros. E a aflição se torna maior, porque nós não temos como alterar o sentimento e a maneira de pensar dos outros. Porque sempre que nós praticamos atos maus, prejudicando o nosso semelhante, nós produziremos sobre nós mesmos os mesmos efeitos. Fica marcado na nossa alma, né? Em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Mas aí reside também o outro aspecto positivo. Todas as vezes que nós fizermos algo de bom, vai retornar para nós com a mesma característica. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus, no capítulo 7, versículo 12, e Lucas também, no capítulo 6, diz, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Então, são nas sucessivas reencarnações que progressivamente ocupamos os mais variados papéis no teatro do mundo, em que a soberana bondade de Deus impõe as devidas compensações. O ser humano ele será sempre o árbitro do seu destino, onde as boas e más escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram, logicamente, aflições e perturbações. O Allan Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra bem que quase a totalidade de nossas dores são consequências de nossos atos nessa mesma encarnação. Porque muitas vezes a gente fica achando que fez o mal no passado, os inimigos de passado. Não, é dessa encarnação. Porque quando nós mergulhamos nessa encarnação, já deixamos tudo traçado. Fomos para faculdades, para a escola, psicólogos, pedagogos, espíritos amigos. Então estava tudo arrumadinho. Quando chegamos aqui, o esquecimento do passado fez com que nós começássemos a repetir e a atrair pela nossa falta de cúria, né, de orar e vigiar, desejos que estavam guardados sobre 7 fases.
chaves. E os vícios abrem as portas do nosso inconsciente, nos levando a fazer coisas que, na verdade, nós não precisávamos mais repeti-las. E diz o Sr. Kardec, quantos estão endividados porque não sabem viver com quanto ganham? Quantos casamentos fracassados porque os cônjuges deixaram de dialogar, de se perdoar, e através até de acontecimentos insignificantes, coisas bestas. Quantas doenças seriam evitadas se as pessoas não cometessem excesso de alimentação ou se entregassem aos vícios como o álcool e o fumo? Como agora nessa pandemia, usar máscara e fazer a higiene. Quantos estão entregues aí, né? sem os cuidados mínimos necessários? Né? Então, quantos filhos que seguem o caminho do vício porque os pais, no momento adequado, ali na infância, quando eles estavam hábeis a receber orientação, deixaram de lhe dar limites e de lhe dar os bons exemplos. Porque é durante a luta que nós somos convocados a fazer as escolhas mais acertadas, como administrar o tempo, ampliar sentimentos, desenvolver virtudes, a solidariedade, né, a prática da caridade, né, e fugir desses extremos ao qual as nossas emoções às vezes nos tiram do controle. Então há pessoas que estão sempre oscilando e vacilando, né? Creem, mas descreem, porque a nossa fé ainda é muito inoperante, nós ainda é muito claudicante, não é uma fé sólida, né? Então, essas são criaturas que, mesmo que vinculadas ao espiritismo, não conseguem administrar suas paixões inferiores, por não terem o necessário domínio sobre si mesmas. Mas nós estamos nesse processo, o planeta de prova e expiação. Então, cada aflição que bate na nossa porta é uma oportunidade de exercer a paciência, a calma, a tolerância. Isso vai passar, nada é eterno a não ser o amor de Deus. Então nós só vamos conseguir renovar o nosso psiquismo, imprimindo novos valores edificantes na nossa alma, se aprendermos o verdadeiro sentido que Jesus disse, se permaneceres na minha palavra. Então é o que nós estamos tentando fazer agora, nos reunimos em nome de Jesus. Em Fonte Viva, o Espírito Amigo Emmanuel, através do querido Chico Xavier, ele traz uma análise sobre uma carta de Paulo aos Romanos, que diz, Romanos 8:9, mas quem não possui o Espírito no Cristo, esse não é dele. E Emmanuel esclarece da seguinte maneira, para aqueles que se dizem cristãos por conveniência, por interesses materiais, egoísticos, por fazer parte de um grupo apenas, que visam exclusivamente, né, estarem bem vistos pela sociedade e pelos amigos, afirmam que precisam meditar nos nossos deveres morais, nas responsabilidades que devemos abraçar a fé cristã. Portanto, se nós nos afirmamos cristãos, temos que dar nosso testemunho. Testemunho que Jesus sacrifica o orgulho, sacrifica o egoísmo. O apóstolo Paulo seria para todo cristão um ótimo exemplo. O apóstolo Paulo era orgulhoso, vaidoso, egoísta, mas ele, ao conhecer Jesus, toma a decisão firme de viver na palavra do Senhor. E Emmanuel finaliza dizendo que não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito de Cristo, não ainda nos achamos em condições de acreditar que Ele está perto de nós. Então é preciso criar as condições para que nós possamos sentir dentro de nós a presença de Jesus. Porque Ele sempre se apresenta, através de um mendigo pedindo ajuda, através de um filho exigente, né, de um marido intolerante, né, de um patrão severo. Se Jesus vindo a nós, dizer para nós, se apresente para Ele como cristão, mostre a outra face. Então nós vamos passando pelas provas que Deus nos impõe e adquirindo conhecimento, né? Porque uns aceitam sem queixas a vida que leva, mas outros só suportam murmurando.
Os resignados se esforçam para se melhorarem e esses buscam a Deus e conseguem. Conseguem sempre. Quando Jesus diz batei e obtereis, ele não estava brincando. Então precisamos bater na porta de Jesus, que é abrindo o nosso coração para o amor, para a fraternidade. Já os que se deixam, né, ser levados pelas aflições, coitados. Além de viverem eterna aflição, esquecem-se que também tem um Pai. Porque o verdadeiro discípulo do Cristo percebe que mesmo em todas as atribulações, a vida segue seu curso. E isso os torna gratos. E ele busca cada vez mais se instruir para conhecer a verdade e se libertar. E é conhecendo essa verdade que a doutrina espírita chega para nós como o consolador prometido por Jesus. Porque muitos em política, religião, filosofia, em ciência, se afeiçoam, né, se afinizam com certos ângulos da verdade e transformam a vida numa verdadeira trincheira de luta, desesperada, a pretexto de defender esse ou aquele ponto de vista. E, na verdade, eles são prisioneiros de apenas de um ponto de vista. Porque nós, quando queremos realmente despertar para uma tarefa importante, a aflição ela surge na nossa vida como um despertador. Né? A gente coloca um despertador para nos acordar para o que a gente precisa sair cedo para uma tarefa. Então, quando uma aflição toca no nosso coração, ele apenas está nos despertando para algo que vai ainda chegar. Então, nós precisamos parar, orar, não deixar que essa aflição tome o seu curso, né? Porque senão ela vai se transformar em sofrimento, porque dor todo mundo tem. Não existe um habitante no planeta Terra que não esteja passando por um sofrimento de dor. A dor de a perda de um ente querido, a dor da saudade de alguém que se foi que ele amava muito, a dor de alguém que se mudou para um país distante, alguém que está desempregado. Agora, o sofrimento é opcional. Ninguém está aqui para sofrer. Sofrimento é quando a gente não busca as razões e a solução das nossas aflições. Porque milhares de pessoas buscam a felicidade sem nenhum esforço, né? Apelam para a gratuidade, né? Fazendo promessa, esperam um milagre. Como se fosse possível, né? No mundo em que o trabalho é a mola de impulso do espírito, né? Querer a felicidade sem fazer nada, ou pagar para que os outros façam por ele. Né? São as preces pagas. Porque os espíritos superiores, eles nos pedem para estarmos atentos, orando e vigiando, a fim de mudar hábitos, a mudar tendências. Dá trabalho. Dá trabalho. Mudar um hábito, sair de um vício, porque a gente estava ali com uma falange de espíritos que se divertiam conosco e criou uma amizade, uma simbiose. Então, quando o encarnado toma a decisão firme de não mais praticar aquele ato, eles não aceitam de bom grado. Mas a persistência do encarnado faz com que eles, que são impacientes, intolerantes, busquem outros lugares para saciar a sua sede. E aí nós vamos criando o hábito de criar bons momentos. Porque criar o hábito de um momento como esse, isso vai se transformar em virtude. A virtude é a criação de um hábito bom. E é assim que nós vamos nos aproximando de Jesus. Então, é urgente entendermos que nós estamos morando num planeta de prova e expiações, que é trazido pelo Espírito como sendo uma penitenciária, estamos presos nessa carne, mas é uma escola, aprendemos muito aqui. E, graças a Deus, é um hospital, porque nós somos espíritos doentes. Rebeldes à lei de Deus, estamos agora se esforçando, com muito sacrifício, com muita luta para perseverar nesse aprendizado. Então, se nós aceitamos a reencarnação, que cada um pergunte a si mesmo. No dia da crucificação de Jesus, quando todos estavam ali, sorrindo com a morte dele, se eu estava lá, o que eu estava fazendo? Será que eu estava orando pelo Mestre? Será que eu estava pregando nas catatumbas ou eu estava com Barrabás nas tabernas do prazer e da luxúria? Cada um que pergunte a si mesmo, porque
Nós temos que esquecer o passado, mas para isso nós temos que fortalecer o presente. Não nos considerarmos santos, porque agora estamos conhecendo a palavra de Jesus, o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, já conseguimos mais ter um orar e vigiais, mas não se esqueça, o planeta é de prova e expiações. Sempre haverá oportunidade para que nós testemunhemos a nossa prova. E quanto mais capacitado o aprendiz, mais exigente é a prova. Então, orar e vigiar diuturnamente. Né? Porque vamos sair mais fortalecidos. Agradecer pela chuva, agradecer pelo sol, agradecer pelos amigos e pela oportunidade de estudar e de trabalhar. Porque é exatamente nessa unidade de existência que Jesus nos advertiu e Mateus anotou no seu Evangelho no capítulo 7. Não julgueis para não ser tão severamente julgados. Porque com a mesma medida que vós julgades, vós serás julgados. Porque no nosso grau evolutivo, nós não temos condições de oferecer um julgamento justo, seja lá com quem for. Nós temos ainda uma vista muito limitada, ainda temos afinidades que julgamos com mais bondade, julgamos com mais crueldade. Mas, na verdade, nós fazemos parte de uma única família. O irmão que nós estamos jogando pedra agora, porque ele perdeu um pênalti e nosso time não foi campeão, perdendo por um irmão nosso que se arvorou nesse mundo político que nós não conhecemos e está dizendo e fazendo coisas que a gente não gostaria, são irmãos da mesma família espiritual, filhos do mesmo pai. Então, que quando Jesus traz essa advertência, não é porque o outro vai ser santificado, não. É para me proteger. Porque eu tenho o meu passado a expiar. E eu não tenho segurança ainda de que em todas as situações da minha vida eu vou agir retamente. Eu vou agir dignamente. Não temos ainda essa certeza. Porque nós não conhecemos as exigências do planeta. Né? Joana de Cusa, quando estava amarrada no poste do martírio e o carrasco com a tocha na mão para queimar ela e o filho, se fosse eu largava tudo que tinha, tirava meu filho e minha filha do poste e vamos por aí pedir esmola, catar. Mas era o testemunho que ela precisava para demonstrar o amor dela pelo Cristo. E ela diz para o carrasco que Jesus não ensinou ela só a morrer, ensinou a amá-lo, porque ela já o enxergava como um irmão doente. Um irmão que estava cumprindo a obrigação dele, era a tarefa dele. Quem condenou ela à cruz não foi ele. Ele recebia o salário dele para cumprir ordens, embora aquele estivesse fazendo com prazer, porque ele também era contra os cristãos. Mas o que levou Joana de Cusa para aquela hora que o filho dela ficou aflito, porque ainda não conhecia a imortalidade da alma, não conhecia ainda as promessas de Jesus de que estaria presente na hora dos nossos maiores testemunhos. Mas ela não, ela pediu para passar por aquele testemunho. E hoje é um espírito de luz, um daqueles que contribuíram para a chegada do Consolador prometido por Jesus. Então é preciso estarmos atentos para não cairmos no erro de sermos imprudentes, né? E tomar atitudes, né? Que, com certeza, nós, se estivéssemos com Jesus, não tomaríamos. Então precisamos conhecer um pouco mais a nossa capacidade de amar e de perdoar. Como diz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Que o bispo Santo Agostinho, ele diz: vivei como eu vivia na terra e fazei como eu fiz na terra. Antes de deitar, eu interrogava minha consciência e perguntava a mim mesmo se eu não tinha faltado algum dever para com ninguém, se eu não tinha nenhum motivo de alguém se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a me conhecer e verificar o que é que precisava de reforma na minha alma.
Então, é nesse sentido que, antes de permitir que a aflição nos sufoque, busquemos o Mestre Jesus. Não esqueçamos das palavras dele. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele não quer dizer que seriam felizes os que estão chorando a vida inteira, mas para que aprendêssemos a lidar com toda e qualquer aflição, confiante de que tudo tem uma razão de ser e tudo passa. E aí muitos dizem que não pediram para nascer. E em virtude disso, diante de sua aflição, eu não acredito nesse Deus. Deus levou meu filho, levou meu pai, levou minha mãe. Deus me deixa desempregado. E esquecem esses que nem imaginam o quanto imploraram para vir para a terra. O quanto pediram para vir em condições bem inferiores e Deus, na sua misericórdia, o colocou numa situação bem melhor. Esses que assim pensam vivem numa eterna aflição. Se não se perdoam, também não se perdoariam. Se soubessem, né, que abandonaram a família em últimas encarnações, que deram as costas para os instrumentos que Deus colocou para o desenvolvimento da paz, da fé e da harmonia. Então, acreditar que Deus está nos castigando seria subestimar toda a sua criação, toda a sua perfeição, né? Que só existe um universo graças à bondade de Deus. Então, é não saber a importância, né? A doutrina espírita é justamente o consolador prometido por isso. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui. Não viemos fazer grandes coisas não, meus irmãos. Não viemos fazer grandes coisas. A gente tem pessoas na família com doutorado, pós-doutorado, e ainda está atrás de mais títulos e mais. É uma necessidade dele. Não tem que todos têm que ser doutores, mestres, engenheiros, advogados, filósofos. Não, cada um traz a sua necessidade evolutiva. Tem aquele que veio para cuidar de uma plantinha, de um gatinho, de um netinho, cuidar da família ali com aquela comida gostosa, saborosa, deliciosa, cheia de amor. Tem aqueles que vieram para dar o seu testemunho de humildade, de que é possível ser feliz, sim, em qualquer condição social e com qualquer instrução. A necessidade é de cada um. Às vezes, a gente se sente pequenino, porque todos conseguiram, meus amigos são todos universitários, meus familiares, e eu não consegui. Não estava no seu projeto reencarnatório. Se tivesse, você teria conseguido, sim. E se tivesse violentado o seu projeto reencarnatório, seria um péssimo médico, um péssimo advogado, um péssimo político. Iria fazer coisas que não iria lhe deixar feliz e iria lhe trazer aflições, com toda certeza. Então, goste da sua vida porque você ama. Agradecer a Deus todo dia pela família, pelos vizinhos, e por cada dia uma oportunidade de usufruir, né? Ligar para uma irmã querida e dizer eu te amo, ouvir do coração dela que eu também te amo, né? Vamos a uma praia, vamos fazer um passeio, vamos tomar um cafezinho. São coisas simples da vida, coisas básicas da vida. Porque aos pobres de espírito, Jesus apregoou que deles seria o reino dos céus. Os pobres de espírito citados aqui não são aqueles desprovidos de bens materiais, indispensáveis à sobrevivência, mas são aqueles que não reclamam, mas que buscam no trabalho, né, a satisfação de suas necessidades, que buscam na prática do bem, na solidariedade, as oportunidades de dar seu testemunho, de estarem com Jesus. Porque, via de regra, pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar a riqueza que tinham em suas mãos em favor do próximo, em favor dos seus. Eram sovinas, egoístas, e pediram para vir numa condição. Não foi Deus que colocou, foi um pedido. Então agradeça, seja feliz. Agora lute para que você seja rico
de carinho, de atenção, de solidariedade, de amor, com um pouquinho. Cada um tem uma tarefinha, um compromisso. Uns é com crianças, outro é com gestantes, outros é com idosos, outros são com irmãos abandonados na rua, outros são com os animais, com a natureza. Se dedique, ouça o seu íntimo, ouça o seu coração e dê amor naquilo que você vê que precisa de amor. E não critique os que não estão fazendo o que você acha que eles deveriam fazer. Porque tem gente que quer apagar o fogo que vive destruindo a Amazônia. Mas a mãe, a mulher, tem um jarrinho com a planta dentro de casa que está murchando e não tem coragem de botar um copo d'água. Ora, é uma planta, é um irmãozinho vegetal. Ah, mas eu quero apagar o fogo da Amazônia. Sabe, se eu não consigo salvar uma plantinha que está dentro de casa num jarro, como é que eu quero salvar uma floresta? Ou seja, eu estou querendo outras coisas. Eu estou querendo chamar a atenção para cima de mim, para que me vejam. Quer dizer, alguma coisa tem por trás. Não é amor, não é caridade. A caridade é silenciosa, ela é branda, ela é invisível, ela chega por mãos que às vezes a gente nem sabe. Nem sabe. Então, fica claro que ao determinar a alcançar o reino de Deus, não é ser rico ou é ser pobre, porque ambos são filhos do mesmo Pai. Né? E quando nós estivermos praticando a lei de justiça, amor e caridade, tratando todos como os irmãos, independente de cor, religião, crédito social ou ideologia. Porque há muitos pobres que são maus e há muitos ricos que são muito bons, muito bons. Sofrerão aqueles que fizerem mau uso dos bens que possuem, bens intelectuais, bens morais e bens materiais. E os que praticarem o bem, esses irão desfrutar as compensações prometidas por Jesus, conforme o merecimento. Porque a vida é um eterno plantio e uma eterna colheita. Agora, só colhe o que planta. Plantou vento, colhe tempestade. Então, isso tudo explica porque, sendo Deus suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem merecer. Que alguém sofresse sem esse sofrimento não lhe trazer um aprendizado, uma boa lição. Porque também, se nada trouxesse, Deus não iria permitir. Porque a vida é uma escola, já o dissemos. Então, se sofre, a causa é justa. Então, comprovando a pré-existência do Espírito, é que nós explicamos a desigualdade que existe no nosso planeta, que existe na humanidade. Então, da obra Correio Fraterno, do Espírito André Luiz, através do querido Chico Xavier, André Luiz orienta que nas dificuldades não perca tempo se lamentando, trabalhe. Trabalhe, não perca tempo. Nas críticas, nunca se aborreça. Use-as a seu favor, exercitando a tolerância e a paciência. O outro é como ele se apresenta, e ninguém terá condições de alterar a sua maneira de ser. Se sofre perseguições, jamais revidá-las. Perdoe aqueles que vos perseguem, ore pelos que vos caluniam, ama o teu inimigo. Calúnias, quem não as sofre? Não se enfureça com as calúnias. Contra as arremetidas do mal, age com amor, mostra a outra face da moeda. Isso é ser cristão. Nas tristezas, afaste-se de qualquer disposição de desânimo. Ore, dedique-se aos deveres que lhe cabe e busque nas pequenas coisas a alegria de ser feliz. Doenças quem não as tem, ou em si ou em um ente querido. Então não adianta se irritar quando tiver a notícia de que um amigo, um parente seu ou você mesmo está com a doença. É raciocinar sobre o que causou aquele malefício no nosso corpo. Se for no corpo, graças a Deus, é passageiro. Esse corpo ele vai para debaixo da terra, sadio ou sem saúde. Né? Se é na alma, busque ajuda. Porque as feridas da alma a gente leva para o plano espiritual. Né? Então, é assim que André Luiz vai nos conduzindo, como disse Jesus. Aquele que quiser me seguir,
pegue na charrua e não olhe para trás. Porque muitas aflições são advindas de nosso próprio condicionamento. Pessoas que dizem estar morrendo de medo quando o sofrimento chegar. Ah, meu Deus, eu estou morrendo de medo. Mas como é que você está morrendo de medo se ainda não chegou a causa? Só porque você soube que está vindo uma tempestade lá embaixo? Se proteja, não se aflija. Tome as precauções. Né? Não, é porque minha mãe disse que para ter um menino dói muito. Doeu nela. Por que vai doer em você? Só doeu nela. Então a gente às vezes pega as aflições dos outros como se a gente tivesse também que passar por aflições de maneira nenhuma. Podemos passar uma vida inteirinha sem aflições. A gente viver apreensivo, com cuidado, com zelo, é uma coisa. Mas aflito, tudo causa pânico, né? Ouvi uma notícia no jornal, no rádio, agora na televisão, que os bandidos entraram num prédio. Aí nessa hora batem na porta da pessoa, ela desmaia, tem um infarto e morre. Já achando que é alguém que está querendo entrar na casa dela. Então é preciso ter calma, é preciso ter cuidado para não ser tomado. Né? Então, se alguém perguntar o motivo de tanta aflição, calma, não tem motivo. Foi algo que chegou de repente. Então, se é espírita que assim pensa, se o espírita pensa ainda com essa insegurança, é daqueles que apenas frequentam uma casa em busca de alívio para o corpo. Buscando emprego, buscando saúde para o corpo físico, né? Assiste palestra, mas não raciocina na palestra. Fazem evangelho no lar, mas não aplica em si mesmo aquele evangelho daquele dia. Então a doutrina nos ensina que sofrerão aqueles em que suas atitudes sofrerem a lei de Deus. E André Luiz finaliza: a cultura de ter que sofrer para evoluir leva muitos a ver a vida como um mar de sofrimentos. A vida é viver. Sofrer é um detalhe. A alegria é também só um detalhe. Ambos chegam e passam. Mas vida é um eterno relacionamento. Né? Vida nos apresenta, feliz ou triste, tanto faz, mas sempre vivo. Vivo é aquele que acredita que amanhã será melhor do que hoje. A cessação da aflição se dará quando entendermos que ela tem uma causa, que a causa é justa e necessária para aliviarmos a nossa consciência culpada, que nos libertará de sofrimentos se devolvermos amor a essa aflição. Há uma parábola hindu em que Brahma chamou os rios para conversar. Nessa conversa, ele chama a atenção de Ganges. Ganges era um rio lá no subcontinente indiano, um dos maiores de água no mundo. E Brahma diz: Ganges, por que suas águas arrancam os carvalhos que eu plantei com tanta dificuldade e não arrancam os arbustos que nasceram por si só? Aí Ganges diz a Brahma: é que seus carvalhos impõem resistência contra minhas águas. Eu aumento o volume das águas e arranco todos. Já os arbustos, eles se curvam quando minhas águas vão passar. Elas passam e eles voltam a se levantar. Então é exatamente o que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38. Não resistais ao mal. Ou seja, não é impor forças contra as dificuldades que devemos criar forças para crescermos diante do amor do mal. Afinal de contas, o amor cobre uma multidão de aflições. Temos que acreditar mais no amor, ter coragem mais de dizer dentro de casa que ama, não importa se o outro não devolva o amor, isso é um problema dele. Bom dia, eu te amo. Boa tarde, eu te amo. Olha que eu trouxe para tu uma lembrancinha. Olha, eu fiz esse bolo para você. Ah, eu passei o dia pensando em tu. O outro fica calado, o problema dele, não é seu. Porque nós temos que desenvolver dentro de nós o amor, não é dentro do outro. Claro. O próprio Evangelho diz, né? Quando o amor é retribuído, aí você está no paraíso. Você não está num mundo de provas e expiações. Como já vimos, desde a antiguidade, os problemas são os mesmos. Mas nós não podemos continuar sendo os mesmos.
Precisamos crescer para resolver os motivos da nossa aflição. Sofrimentos, diz André Luiz mais uma vez, e as dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão. A forma como encaramos estas dificuldades é de fundamental importância para que consigamos extrair delas, que são instrumentos de progresso e de aprendizado. Porque para que construímos um mundo íntimo mais consistente e vinculados aos sentimentos do Cristo, lembremos sempre, o Senhor é nosso pastor e jamais nos faltará. Pedis e obtereis, batei e vos abrirá. Porque essas são promessas de Jesus, o Cristo de Deus. Então é preciso que nós tenhamos mais resignação em buscar na oração silenciosa a presença de Jesus, que nos dirá silenciosamente que podemos ser felizes sim agora, se nós quisermos, pela graça de Deus. Então a terra, apesar de ser considerada uma penitenciária, um hospital, uma escola, né, ela não está destinada para ser sempre assim. Ela já progrediu muito e ainda tem muito a crescer. Cabe a nós, trabalhadores da última hora, a propagação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, esclarecendo a respeito da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, da reencarnação, onde a lei do progresso atingirá todos indistintamente. Porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Um beijo grande no coração de todos vocês. Muito obrigado pelas vibrações. Que essas vibrações fiquem impregnadas em nossos lares e que nós possamos levar ela para onde nós formos, abraçando todos aqueles que Jesus colocar na minha porta. Durante a semana, orando um pelos outros. E terça-feira, a gente vão pensando já aí no tema da nossa próxima live de domingo. Um grande abraço.